Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de obstrução de vias aéreas por corpo estranho, OVASS. Nessa aula, veremos as suas classificações, o que fazer quando uma vítima adulta está engasgada e o que fazer se for uma criança ou um lactente. Essas dúvidas sanaremos agora. Nessa aula falaremos sobre OVASS, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Nada mais, nada menos que o engasgo. Popularmente falando, OVASS, ela é o engasgo, tá? Um agravo presente de forma rotineira na nossa vida e que devemos estar preparados para atuar frente a uma vítima que apresenta o engasgo e uma OVASS. A OVASS, ela pode se apresentar, ela pode ser classificada de duas formas. Ou ela é total, ou ela é parcial, tá? Mas todas elas têm a dificuldade do ar chegar nos alvéolos pulmonares. A diferença principal entre elas é que a parcial, né, ainda apresenta algum espaço que permita que as vias aéreas ainda sejam oxigenadas. Por menor que seja, ainda está passando ar, né? Já a OVASS total, ela obstrui totalmente as vias aéreas e não passa de jeito nenhum ar para os alvéolos pulmonares. Essa é a principal classificação e a principal característica da OVASS, tá? Então, ponto. OVASS, obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Classificação parcial, total. A depender da classificação dessa OVASS, ela pode apresentar alguns sinais e sintomas. Algumas causas principais da obstrução das vias aéreas por corpo estranho são decorrentes a alguns objetos, tá? Algumas coisas pequenas que, ao serem ingeridas, elas obstruem as vias aéreas. Temos como exemplo alimentos, brinquedos, bijuterias, moedas, a própria língua, tá? Vômito. Então todas essas coisas, elas podem obstruir de forma total ou parcialmente as vias aéreas de um lactente, de uma criança ou até mesmo de um adulto. O reconhecimento de uma obstrução de vias aéreas pode ser um leque de coisas direcionados principalmente à consciência e à respiração da vítima. A vítima ela pode apresentar choro fraco, ela pode apresentar ausência de respiração, ela pode apresentar agitação, ela pode apresentar cianose de extremidade, ela pode apresentar até mesmo o sinal universal do engasgo, tá? Então essa vítima engasgada, ela vai querer respirar, não vai conseguir, vai ter uma dificuldade para respirar e nisso ela vai começar a apresentar alguns sinais e alguns sintomas de obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Uma coisa interessante quando se fala de OVASS, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, é o sinal universal do engasgo, tá? É o sinal que vai representar que essa pessoa está engasgada. Como vocês podem observar no slide, esse sinal ele é simbolizado com as duas mãos no pescoço, né? A vítima ela está desesperada, então ela vai colocar as duas mãos no pescoço e esse símbolo, esse sinal vai dizer, né, simbolizar que ela está engasgada. Isso é um pedido de ajuda universal. Um ponto importante quando se trata de OVASS é a apresentação dela, tá?
Quando uma pessoa apresenta uma ovácie parcial, normalmente ela irá tossir, tá? Ela irá tossir, 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 e você, para auxiliar nesse resgate, nessa assistência a essa vítima que está engasgada com essa obstrução, você deve incentivar a tosse, tá? Então, em ovácie parcial, a sua conduta é incentivar a tosse. Por outro lado, quando uma pessoa apresenta uma ovácie total, ela não irá conseguir tossir, porque não está passando ar nas vias aéreas dela, então impossibilita dela tossir. Então a sua conduta nesse caso será as compressões abdominais. As compressões abdominais, ela é o melhor método pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas por corpo estranho. Ela irá simular uma tosse. Então você irá produzir uma tosse artificial. Então, de forma teórica, vou explicar como é que funciona essa compressão abdominal. O primeiro passo, você deve se identificar para essa vítima. Ela está desesperada, é uma situação atípica, ela está querendo respirar, ela está agitada. Então você não deve chegar de qualquer forma. Então você deve se identificar, confirmar que a vítima está engasgada, falar que irá ajudar, porque assim você já proporciona uma situação de calma, porque ela sabe que alguém vai estar ajudando ela. Então primeiro identifique, tá? E fale que vai ajudar a vítima. Segundo passo é se posicionar atrás da vítima, colocando seus braços por debaixo dos braços dela. Vocês verão isso nas próximas imagens, tá? Então você vai se posicionar atrás da vítima, passando seus braços por debaixo dos braços dessa vítima. Posicionar a mão dominante fechada acima da cicatriz umbilical ou na região epigástrica, ou de forma popular dizendo, na boca do estômago, tá? Então você vai pegar a sua mão dominante, fechar em punho, colocar na região epigástrica, tá? E a outra mão, que não é a dominante, vai irá passar por cima. Dessa forma, você irá aplicar golpes em forma de J na região abdominal. Ou seja, para dentro e para cima, para dentro e para cima, como vocês podem conferir nessas imagens agora. Especiais quando se trata de ovácie. Uma delas é em relação à criança, porque nós nos devemos ajoelhar, ficar da altura da criança para realizar as compressões abdominais, tá? Dessa forma nós vamos diminuir os riscos de provocar uma lesão interna. Segunda situação especial são as grávidas. Por quê? Se você realiza uma compressão abdominal em uma pessoa grávida, você tende a provocar o quê? O aborto, né? Principalmente se o fundo do útero estiver acima da cicatriz umbilical. Então, nessa situação de ovácie em grávidas, é importante que realizemos as compressões no tórax e não na região epigástrica. A posição é a mesma, só que o local da mão será na linha intermilar no tórax, tá? Em relação aos obesos, a mesma coisa em relação às grávidas, porque a questão da circunferência abdominal do obeso impede, né, da manobra efetiva das compressões abdominais. Então, em obesos também se recomenda compressões torácicas, tá? Devido mesmo à questão da circunferência abdominal. E a quarta situação especial
são as pessoas conscientes, porém elas estão deitadas, elas estão em decúbito total. Não necessariamente elas têm que levantar para que o profissional realize as compressões abdominais. Ela pode continuar deitada e o profissional realizar as compressões abdominais com ela deitada, tá? Só mais em último caso, se ela conseguir levantar, ótimo, então recomenda que as compressões abdominais sejam feitas de forma normal. Em relação aos lactentes que apresentem ováceo parcial, pode ser reconhecido através de choro fraco ou tosse, tá? Nesse caso, se for uma tosse forte, um choro ainda vigoroso, é importante que apenas incline esse lactente, que a força da gravidade auxilie, né, para expelir esse objeto. Porém, que com a continuidade da obstrução, esse choro, essa tosse se torna enfraquecida, é importante que você auxilie com manobras ativas a desobstrução das vias aéreas. Nesse caso, iremos utilizar as 5 tapotagens e as 5 compressões, a qual vou demonstrar agora no próximo slide. Nesse slide, podemos observar 5 etapas para realizar a desobstrução de vias aéreas dos lactentes conscientes com ováceo parcial ou total, tá? Nesse caso, é importante que você posicione o lactente de uma forma adequada, realize as tapotagens na região interescapular com a região da sua mão hipotenar. Depois das tapotagens, é importante que você realize 5 compressões na linha intermaxilar e avalie a cavidade oral desse lactente, tá? Então, lactente consciente com obstrução parcial ou total, lembrando que esse parcial é aquele choro bem fraco, aquela tosse enfraquecida, já com uma dificuldade, esse lactente apresenta uma cianose de extremidade, tá? Ou até mesmo um ováceo total, recomenda-se essa manobra ativa em lactentes. 5 tapotagens e 5 compressões seguidas de uma variação de cavidade oral. Saindo da teoria e indo para a prática, observem atentamente esse vídeo de desobstrução de vias aéreas no lactente. Observado no vídeo, vocês puderam observar que o lactente ele é posicionado dessa forma na realização das 5 tapotagens, né? Levemente inclinado, a boca, né? As vias aéreas dele é aberta e o socorrista, o profissional, vai realizar o que? 5 tapotagens na região hipotenar da sua mão. Depois de virar o lactente, é realizado mais 5 compressões, também com ele levemente inclinado, para que a força da gravidade auxilie nessa desobstrução das vias aéreas. Mas aí, o que fazer se esse lactente, se essa criança, se esse adulto evolui para uma inconsciência na ovácea? Essa manobra aqui, ela é parecida com uma reanimação cardiopulmonar. Porém, tem um detalhe fundamental, a qual será utilizada em pacientes inconscientes na ovácea. O primeiro passo, você deve posicionar esse paciente de forma adequada, em superfície rígida, ele fique seguro, tá? Segundo passo, você deve pedir ajuda, pedir para alguém ligar para o 192, ligar para o SAMU e trazer um DEA. Porque se esse paciente na ovácea evoluir uma parada cardiorrespiratória, você já tem um desfibrilador externo automático ali presente. Terceiro passo, realizar as 30 compressões. Deitou o paciente, pediu ajuda, solicitou DEA, realize as 30 compressões. E aí que vem a grande diferença, a grande charada da RCP, né, da desobstrução
de vias aéreas em Alvace, porque antes de você realizar as ventilações, você deve avaliar cavidade oral. Então, você fez as 30 compressões, antes de fazer 2 ventilações, você avalia a cavidade oral dessa vítima. Se der para retirar o objeto em formato de pinça, você tire. Se não, não faça varredura às cegas, mas logo depois, tirando ou não tirando o objeto, você prossiga com 2 ventilações. Observem agora a simulação de uma desobstrução de vias aéreas em pacientes inconscientes na Alvace. Então pessoal, essa foi mais uma aula. Essa foi a aula de Alvace, obstrução de vias aéreas por corpo estranho. É uma aula extremamente importante. Como eu disse, é um agravo rotineiro, a qual devemos sim estar preparados de forma qualificada para socorrer uma vítima e quem sabe, né, Deus me livre, aconteça alguém da sua família. Então devemos sim estar preparados. Deixa uma frase no final que: se quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer ir longe, vá em grupo. Forte abraço.